Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos e bom dia a todos vocês. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde e também segurança. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus também, mais um dia e mais uma noite se passou. Ou seja, um dia menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje é, irmãos, será que algumas murmurações, algumas reclamações, algumas coisas das quais falamos são certas e corretas a dizer segundo a Bíblia? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, vem dizendo assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Irmãos, antes da gente falar sobre isso, queria contar uma historinha para os irmãos. Ou citar, algo muito comum na nossa vida. Os irmãos já perceberam que sempre que a gente vai conversar com uma pessoa, a gente normalmente fala assim: nossa, hoje tá calor, hein? Bem que a gente podia tomar um sorvete ou algo assim. Ou às vezes a gente fala assim: nossa, que frio, né? Ou, nossa, que tempo seco, tava faltando uma chuva. Os irmãos perceberam que sempre que a gente vai iniciar uma conversa, na maioria das vezes nós começamos a conversa reclamando? Parece que a gente nunca começa uma conversa assim: nossa, graças a Deus que hoje tá sol, que eu coloquei as roupas no varal e elas estão secando, eu estava precisando disso. Ou, nossa, graças a Deus que hoje estava um pouco frio, porque, de certa forma, o frio, ele faz bem porque ele acaba com as pragas, as plantinhas evoluem de forma mais rápida. Os irmãos percebem isso? Então, meus irmãos, Deus nos pede para, em momento nenhum, nós murmurarmos ou reclamarmos. Temos diversas experiências em relação ao povo de Deus. Quantas vezes lá o pessoal de Israel murmurava e reclamava? E quantas vezes, meus irmãos, Deus repreendeu aquele povo? Quantas vezes Moisés teve que ter paciência com todos eles? Imagina, meus irmãos, aquela multidão de homens e mulheres e crianças, mais ali de 100 mil pessoas no mínimo, e eles tendo que lidar com várias e várias reclamações. Irmãos, se Deus gostasse de reclamação, se Deus ficasse feliz com as nossas murmurações, não teríamos os salmos escritos na Bíblia. Porque, meus irmãos, são 150 versículos escritos somente de louvores e agradecimentos a Deus. Os irmãos podem observar, quando a gente vai à igreja, a gente vai para quê? A gente vai para louvar, a gente vai para adorar, e a gente sai como de dentro da igreja? Renovado, com um alimento espiritual em nossa vida. Os irmãos já perceberam que sempre que a gente fica reclamando, falando alguma coisa que não vai dar certo, que as coisas não estão bem, não parece que tudo piora? Pois é, meus irmãos. Os irmãos acham que os anjos de Deus ficam ao redor de pessoas que somente reclamam, somente murmuram? Quem será, meus irmãos, que está do nosso lado enquanto a gente fica reclamando e falando mal das coisas? Mas se a gente começa a agradecer, começa a falar daquele texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente começa a louvar a Deus, não é muito diferente? Sempre que a gente está muito triste ou desanimado e a gente escuta um louvor, aquilo não toca a gente? Então, meus irmãos, que possamos meditar nisso e que possamos tomar cuidado, porque hoje nós tomamos como um hábito reclamar e murmurar da nossa vida. Então, que possamos agora fazer diferente. Amém? Esse era o meu desejo de oração a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. E se você ainda está aqui no final desse vídeo, se quiser, pode curtir, compartilhar e também comentar.